Olá, tudo bem? Meu nome é Silas Cavalcante, eu sou autor, juntamente do professor Edmundo Capela de Oliveira, do artigo intitulado A Study of Forced Oscillations via Hilford Fractional Derivative. Em português, um estudo de oscilações forçadas via derivada fracionária de Hilford. A gente vai falar um pouquinho sobre esse artigo, sobre o que a gente apresenta nele e também quais são os resultados e conclusões, certo? Primeiro, uma introdução. O que caracteriza uma oscilação forçada? E quando eu digo oscilação forçada, eu estou pensando no cálculo clássico, né? Usualmente utilizando operadores de derivação e integração de ordem inteira. Primeiro, vamos começar pelas classificações de osciladores mecânicos, né, dentro da mecânica. Um oscilador simples pode ser considerado também um movimento harmônico simples, ele se dá a partir de uma força que atua proporcional ao deslocamento da partícula, ou seja, a gente tem essa derivada, essa equação diferencial aí como sendo m indicando a massa vezes a derivada segunda do deslocamento xt, em que a derivada segunda representa então a aceleração, aí você tem a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, que é proporcional ao próprio deslocamento, em que esse k pode ser ilustrado, pode ser compreendido fisicamente como a constante, né, de uma mola, certo? Dada em Newton por metro. Então, esse é o caso mais simples de oscilação, tendo uma massa, um corpo com massa. Outro caso um pouco mais complexo, né, dada pela seguinte equação diferencial, é o oscilador amortecido, em que você adiciona uma força dissipativa, pode ser entendido como uma força de atrito, que é proporcional à velocidade da partícula. Por isso que você tem esse termo proporcional à derivada primeira da partícula, e o somatório dessas forças dando zero, por causa da segunda lei de Newton aí, bem ilustrado, em que o coeficiente de atrito é dado em quilograma por segundo, certo? Ok, só que nessas situações, você tem a quantidade de energia inicial, vamos imaginar, por exemplo, um corpo de massa m junto de uma mola que começa a oscilar. Né? Na primeira situação não tem amortecimento, na segunda tem amortecimento. Então você começa a perceber aí que a quantidade de energia desse sistema é fixa, né? Uma quantidade inicial, e no caso do oscilador amortecido, ela vai você tem um dispêndio de energia conforme o passar do tempo. No caso do oscilador forçado, além da energia inicial, você pode adicionar uma função g de t, geralmente uma função periódica, né, que acrescenta energia, quando eu digo energia mecânica, né, de movimento, ao sistema periodicamente, né? Então, esse é um outro tipo de oscilador que a gente pode analisar. Enquanto os dois primeiros você tem energia inicial, ou ela se conserva ou ela é dissipada, e no segundo você tem energia inicial e você também acrescenta a energia extra de forma carga extra. Por isso que é uma oscilação forçada, certo? Então, isso a partir do estudo do cálculo clássico, você percebe aqui que a gente usa operadores de derivação de ordem inteira, de ordem 1, 2, certo? E como que faz para resolver essas equações diferenciais ordinárias? O método que nós utilizaremos aqui, tanto para as equações diferenciais ordinárias quanto para as equações diferenciais ordinárias fracionárias, é o método da transformada inversa de Laplace. Eu coloquei aqui esse esquema para ilustrar um pouco como se dá, né, o procedimento. É um procedimento bem conhecido, mas é importante ressaltar porque é a metodologia utilizada no trabalho. Né? Então, você tem ali uma equação diferencial linear, no caso, né? Você aplica a transformada de Laplace, que é uma transformada integral, e você leva o problema para um outro domínio, né, de funções complexas. E você resolve algebricamente a equação e depois aplica a transformada inversa para descobrir qual é a função original, né? A função xt, no nosso caso aqui. Né? Então, para voltar para o domínio do tempo aqui. Então, esse procedimento é utilizado tanto para equações diferenciais ordinárias, quanto agora para as equações diferenciais fracionárias. Né?
Então, falando no cálculo fracionário, vamos falar aqui do cálculo fracionário. No cálculo fracionário, você tem aí, como citado aqui, Teodoro e Camargo, você tem a possibilidade de substituir as derivadas, né, os operadores de derivadas, por uma ordem não inteira e revelar um pouco mais sobre o movimento, um estudo um pouquinho mais abrangente, né? Diferente do cálculo clássico, que tem uma formulação bem conhecida e de derivada integral, no cálculo fracionário você pode ter diferentes formulações dependendo da sua aplicação, dependendo do contexto em que você insere essa derivada fracionária. Você tem a mais clássica, que é de Riemann-Liouville, você tem também a de Caputo, que é mais restritiva, mas também parece que é mais adequada para alguns contextos físicos. Você tem a Grunwald-Letchnikov, que é muito própria para contextos numéricos, e você tem também, que é o foco desse trabalho, a derivada fracionária de Hilfer, que, entre tantas, tenta generalizar a de Riemann-Liouville e a de Caputo. Né? Tenta não, ela generaliza a de Riemann-Liouville e de Caputo, certo? Então, basicamente, qual o objetivo dessa pesquisa é o quê? Estudar as oscilações forçadas, só que ao invés de utilizar os operadores de diferenciação do cálculo clássico de ordem inteira, utilizar os operadores de ordem fracionária, mais precisamente a derivada fracionária de Hilfer, a fim de recuperar também, obviamente, as soluções tanto em Riemann-Liouville quanto em Caputo, certo? Então, antes, é importante umas noções preliminares sobre o cálculo fracionário. Quais são as ferramentas do cálculo fracionário que foram utilizadas nesse trabalho? Né? Muito importante, muito tradicional dizer isso, é a função de Mittag-Leffler. A função de Mittag-Leffler, como nós sabemos, ela desempenha um papel semelhante à função exponencial no cálculo clássico, não só semelhante, mas como ela generaliza a exponencial, certo? Nesse trabalho, utiliza-se a função de Mittag-Leffler de dois parâmetros, né? Alfa e beta são parâmetros complexos pré-definidos. Então, você tem ali a função de Mittag-Leffler como essa série de potências em que o denominador é dado por uma função gama de Euler, que é a generalização da função exponencial, certo? Você tem alguns casos particulares para mostrar que a função de Mittag-Leffler realmente desempenha um papel semelhante, né, análogo à função exponencial no cálculo clássico. Você tem ali que a função de Mittag-Leffler é de dois parâmetros fixados, um em um, recupera a exponencial, né, em que z é uma variável complexa. Você tem ali também que ela pode recuperar o cosseno e também pode recuperar o seno nesse quociente aí bem conhecido, certo? Então, é importante que as soluções elas vão aparecer em função em termos das funções de Mittag-Leffler. Né? Um teorema muito importante que está presente e demonstrado no artigo é esse, dado T uma variável real, né, e A uma constante real, tem-se essa seguinte propriedade, em que esse sinal de divisão que aparece aqui indica que esta função no domínio do tempo, a transformada dela é essa expressão, esse quociente, e, né, vice-versa, esse quociente tem sua transformada inversa, como essa função aqui. Né? Então, você tem, para valores alfa e beta maiores que zero, você tem essa relação. Então, você tem que uma função potência, t elevado a beta menos 1, vezes a função de Mittag-Leffler, é igual a esse quociente. Isso vai ser muito importante para compreender e resolver a equação diferencial fracionária que será exposta a seguir. Então, né, agora vamos falar dos operadores de derivação fracionários, o de Riemann-Liouville, o de Caputo e, portanto, o de Hilfer, que é o foco do trabalho. Então, antes, é importante falar também da integral fracionária de Riemann-Liouville, que é convenientemente o primeiro passo para você falar sobre os operadores do cálculo fracionário. Então, você tem a integral fracionária assim definida. É importante lembrar que ela é definida a partir de um produto de convolução de uma função especial, Gerflon-Stilov, e é assim definido a integral fracionária de Riemann-Liouville. Logo, as definições de derivada fracionárias que vão ser expostas aqui dependem da definição da integral fracionária de Riemann-Liouville. Então, como você consegue obter uma integral de ordem fracionária, de uma ordem arbitrária,
Logo, você pode definir, por exemplo, a derivada fracionária de Riemann-Liouville como sendo uma derivada de ordem inteira de uma integral de ordem arbitrária, né? Então, você consegue, a partir da integral de Riemann-Liouville, reescrever, né, uma derivada de ordem fracionária, que é bem conhecida, é o modelo, a formulação mais conhecida. De outra forma também, você pode definir a derivada fracionária de Caputo, que, ao contrário, é escrita como sendo uma integral de ordem arbitrária de uma derivada de ordem inteira, né? Embora você tenha, você esteja comutando, né, as operações, elas não são análogas, tá? Elas não são análogas. Comutar as operações de derivação e integração não é análogo nesse caso, certo? Então você tem ali a definição da derivada de Caputo, que é muito importante, que a derivada de Caputo recupera o resultado do cálculo clássico, a derivada de uma constante é identicamente nula, enquanto no Riemann-Liouville não é necessariamente verdade. Certo? E aqui está a formulação de Hilfer, que recupera para um parâmetro pré-determinado, μ, entre 0 e 1, recupera as duas formulações. Logo, basta agora, né, ali ó, tá mostrando, para μ igual a 0 você tem Riemann-Liouville, e para μ igual a 1 você tem Caputo. Resta agora, então, falar sobre o teorema que vai ser utilizado para demonstrar, para encontrar, né, essa transformada inversa, que é esse teorema aí, que é uma transformada da derivada de Hilfer para uma ordem alfa entre 0 e 1 e também para uma ordem gama entre 1 e 2, já que os operadores, né, lá estão nessa ordem, certo? Na equação diferencial fracionária que vai ser exposta agora, certo? Esse é o resultado e está demonstrado no trabalho. Agora, para finalizar, quais são os resultados encontrados? Primeiro, é importante salientar essas contribuições aí. A primeira contribuição de um trabalho de 2019 também faz uma modelagem fracionária do problema do oscilador forçado, só que utilizando uma função seno, enquanto o segundo tem o mesmo propósito, só que utiliza a formulação de Caputo, enquanto o primeiro de Riemann-Liouville. E esse último de 2020, né, Parovic, você tem também utilizando a formulação de Caputo, só que uma das grandes observações desse trabalho é que correlaciona a modelagem fracionária, alterar a ordem da derivada, com processos dissipativos do sistema. Né? E é o que a gente vê nos resultados desse trabalho. E para compreender fisicamente esses resultados, a abordagem e a introdução do parâmetro sigma, proposto por Bernal et al., 2012, consegue adaptar e retomar a abordagem tradicional desses operadores, como sendo a velocidade, a aceleração, o contexto físico em que elas estão inseridos, né? Então, a modelagem da força externa periódica é feita por uma delta de Dirac, um pente de Dirac, né? Uma sucessão de delta de Dirac. Você pode entender como impulsos. No trabalho, a gente usa uma analogia com uma criança sendo empurrada num balanço periodicamente, e esses impulsos têm intensidade J0, certo? Então, para isso, então, temos aí a equação diferencial fracionária, em que você usa a derivada fracionária de Hilfer, você usa também a frequência inicial ao quadrado proporcional ao deslocamento e a força externa, né, dada dessa forma, utilizando o parâmetro sigma para ajustar. Se você utilizar aquele teorema demonstrado, né, no trabalho, mostrado agora anteriormente, você tem a seguinte solução em função, né, em termos da função de Mittag-Lefler de dois parâmetros, e basta mudar o μ para 0 ou 1, que você tem a solução em Riemann-Liouville, quando é 0, e em Caputo, quando é 1. Então, nessa mesma operação, você consegue as duas soluções ao mesmo tempo. Basta mudar o parâmetro μ para 0 ou para 1, no caso. Então, você tem aí os gráficos. Quando você tem, por exemplo, o deslocamento 0,01 metros e você tem esse impulso dado, aí você fixa a ordem como 2, tem a solução clássica, que é o padrão de batimento, né? Que você tem a sobreposição de duas frequências, a frequência natural do oscilador e a frequência da força externa, padrão do fenômeno de batimento, fenômeno físico chamado batimento. Quando você utiliza a modelagem fracionária e substitui
a ordem da derivada, por ao invés de 2, 1,9, você tem o quê? Um padrão que recorre à ressonância, né, aumento da amplitude do movimento inicialmente, e depois uma estabilização, certo? Isso na modelagem via Riemann-Liouville. Agora, na de Caputo, o mesmo padrão é feito, né? Só o que muda é o traço da curva, certo? Mas a mesma coisa acontece. Você tem um padrão semelhante à ressonância, depois uma estabilização da amplitude. E por fim, aumentando a quantidade de energia inicial, ou seja, porque a energia potencial é proporcional ao quadrado do deslocamento, então, aumentando o valor aí do deslocamento inicial, você percebe que depois de um tempo a modelagem fracionária consegue simular o amortecimento, mesmo que não tenha o termo de amortecimento. Compreende? Depois de algum tempo, o amortecimento ele é predominante em relação à oscilação, né? E essa estabilização ocorre porque você está adicionando uma energia externa ao movimento, então ele tende a estabilizar, certo? Então essas são as conclusões do caso. Você consegue recuperar o padrão original tanto em Riemann-Liouville quanto Caputo, quando a ordem da derivada é 2, no tradicional, cálculo clássico, e você também percebe que esses pulos, né, que acontece aqui na curva, eles são próprios da função de Heaviside, né, que é a solução da delta de Dirac ali, a função de Heaviside, que você tem esses pulos, e finalmente você vê que essa estabilização e esse amortecimento, esse padrão semelhante ao amortecimento, né, não é amortecimento no sentido de ter o termo lá na equação diferencial, mas esse padrão semelhante ao amortecimento ele pode ser simulado, pelo menos em geral, graficamente vemos, pela mudança da ordem da derivada, certo? Então aqui a gente tem as principais referências que nós utilizamos no trabalho. Eu espero que tenham apreciado e ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção.